Olá, boa noite. A Polícia Civil de Minas Gerais pediu a prisão preventiva da suspeita de assassinar a ex-cunhada no bairro Coração Eucarístico, em Patos de Minas. Imagens de câmeras de segurança também mostram o momento exato do crime e foram divulgadas neste fim de semana. Daqui a pouco, a gente conta os detalhes e mais. Polícia Rodoviária Federal recupera veículo que havia sido furtado no estado de São Paulo. Em Patrocínio, o homem é preso com arma de fogo pela Polícia Militar. Moradora de João Pinheiro é investigada pela Polícia Civil após ser flagrada carregando uma cabeça de cachorro na bolsa. Comunidade Nosso Lar, em Patos de Minas, recebe doações. Moradora faz apelo para conseguir ajuda da população com doações para a filha e creche. Em Arraial dos Afonsos, moradores denunciam descarte irregular de lixo. Fornecedores denunciam débitos da empresa prestadora de serviços para a UFO e possibilidade de paralisação da obra preocupa. Com aumento de casos de dengue em Patos de Minas, Centro de Enfrentamento à Doença deve ser reativado em março. Essas e outras informações a partir de agora no NTV News. Nesta sexta-feira, a Polícia Civil pediu pela prisão preventiva da suspeita de assassinar Weveni Quércia na última quinta-feira no bairro Coração Eucarístico. Imagens divulgadas neste fim de semana mostram o momento em que a vítima, conhecida como Pretinha, é assassinada com diversos disparos de arma de fogo. A mulher de 30 anos foi morta na tarde de quinta-feira no bairro Coração Eucarístico, em Patos de Minas. O crime foi cometido na rua Zilma dos Reis Xavier. Imagens de câmeras de segurança divulgadas neste fim de semana mostram a vítima, Weveni Quércia de Oliveira Lopes da Silva, mais conhecida como Pretinha, transitando em uma motocicleta quando foi surpreendida pela suspeita e alvejada por disparos de arma de fogo. Pelo menos 3 dos disparos atingiram a mulher, que morreu no local. A suspeita de cometer o crime aparece em uma bicicleta e, ao avistar a vítima, desce, joga a bicicleta ao chão, saca a arma e dispara contra Weveni. A bicicleta foi apreendida no dia da ocorrência. De acordo com informações, Pretinha residia no bairro Alto da Serra, mas estava visitando familiares no bairro Coração Eucarístico. A Polícia Civil de Minas Gerais deu início às investigações e pediu pela prisão preventiva da suspeita. Na sexta-feira, o juízo da Vara Criminal de Patos de Minas expediu mandado de prisão contra a mulher, também de 30 anos. A suspeita segue foragida. Na BR-365, a Polícia Rodoviária Federal de Patos de Minas recuperou um veículo Fiat Toro que havia sido furtado em São Paulo e posteriormente clonado. O motorista foi preso como suspeito do crime de conduzir veículo adulterado. A equipe policial realizava a fiscalização quando deu ordem de parada ao motorista. Durante a ação, o condutor afirmou que estava vindo da Bahia e indo para Franca, em São Paulo, em viagem a trabalho. Disse que comprou o carro recentemente por meio de um site de internet, que quem vendeu exigiu que o pagamento fosse feito em dinheiro e que havia comprado abaixo da tabela de preço do veículo. Diante das informações, os policiais fizeram buscas minuciosas no carro e verificaram que havia diversos elementos de identificação com indícios de adulteração. Foi constatado que o veículo havia sido furtado em Matão, no estado de São Paulo, em outubro de 2023 e posteriormente foi clonado. Diante dos fatos, o condutor foi conduzido para a Polícia Civil de Patos de Minas e o veículo foi removido ao pátio credenciado para ser devolvido ao proprietário. Um homem de 41 anos foi preso na MG 230 em Patrocínio por porte ilegal de arma de fogo, resistência e desacato à autoridade. A arma encontrada com ele também foi apreendida. A Polícia Militar Rodoviária realizava patrulhamento quando avistou um indivíduo a pé portando uma espingarda e andando no acostamento da rodovia. Ao ver a viatura, o suspeito jogou a arma em meio à vegetação da faixa de domínio e tentou fugir, mas foi alcançado pela equipe policial.
O suspeito ainda teria desacatado os militares e estava aparentemente sob efeito de álcool e de substâncias alucinógenas. Ele também teria resistido à prisão e tentado agredir os militares com chutes e socos, sendo necessário o emprego de técnicas de defesa pessoal e disparo de pistola de emissão de impulsos elétricos para contê-lo. Diante das buscas, a arma foi localizada na rodovia. O suspeito, de 41 anos, foi preso em flagrante e conduzido para a delegacia de plantão de Patrocínio. A arma de fogo, que não possuía documentação, foi apreendida. Em João Pinheiro, uma moradora é acusada de carregar a cabeça de um cachorro em uma sacola. O fato foi registrado no terminal rodoviário da cidade e a Polícia Civil investiga o caso. O fato foi registrado no terminal rodoviário de João Pinheiro. A moradora foi avistada com algumas sacolas e em uma delas, o que parece ser uma cabeça de cachorro, chocou as pessoas. Moradores também alegam que a mulher, que é da zona rural, estaria envolvida na prática de consumo de carne de cachorro há anos. Em um vídeo que também circula pela internet, a moradora se defende e diz que a cabeça que estava na sacola era de porco. Porco, que o moço do açougue da Rua do Comércio falou que não tinha mochiba para me dar, então me deu umas cabeças, a senhora se importa de levar osso? Me deu umas cabeças de porco para me raspar a carne e dar para eles se divertirem. Inclusive tinha um senhor sentado ao meu lado que rasgou aquela cabeça de porco assim, ele quebrou para dividir em duas, porque eu não estava conseguindo. E a cabeça de porco tá ali, eu joguei ela ali. A mulher também relata que sofre calúnias por parte da população e afirma que não maltrata animais. Eu passo fome, mas não gosto de ver cachorro meu passando fome. Até porque eles são as únicas companhias que eu tenho, que me ama, que é onde eu estou, eles estão atrás fazendo festa. Então, pelo amor de Deus, parem com isso, porque isso é injúria, calúnia e defamação. Diante das denúncias, a Polícia Civil da cidade de João Pinheiro foi acionada para investigar o caso e um inquérito foi instaurado. A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da 6ª Delegacia de Polícia Civil de João Pinheiro, informa que foi instaurado um inquérito policial para investigar os fatos envolvendo uma imagem que vem circulando em redes sociais, na qual aparece uma pessoa com o que parece ser uma cabeça de cachorro dentro de uma sacola. As investigações seguem sob sigilo e visam apurar a autenticidade da imagem e a veracidade dos fatos. Assim que concluídas as investigações, a autoridade policial responsável prestará esclarecimentos e fará um pronunciamento público sobre o caso. Informo ainda que o crime de maus tratos a cães e gatos, a pena é de reclusão de 2 a 5 anos e multa. E um acidente foi registrado na manhã deste sábado no bairro Cristo Redentor, em Patos de Minas. As informações são do repórter Ézio Caixeta. O fato foi registrado no cruzamento das ruas Sergipe e Ceará, no bairro Cristo Redentor. De acordo com as informações, a vítima, um idoso de 65 anos, estava em uma motocicleta quando avançou a parada obrigatória e foi atingido por um carro. O motorista do veículo informou que seguia pela rua Sergipe quando um motociclista avançou a rua Ceará, não sendo possível evitar o impacto. O idoso sofreu fratura exposta no tornozelo direito, fratura no fêmur e luxação no ombro. Ele foi atendido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Antônio Dias. Ézio Caixeta para o jornalismo da NTV. E depois do intervalo no NTV News, comunidade Nosso Lar, que acolhe mulheres em situação de vulnerabilidade social, recebe doações para auxiliar nos serviços. E moradora faz apelo para conseguir a ajuda da população com doações para as filhas e creche. Membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias realizaram uma doação para a comunidade Nosso Lar em Patos de Minas. A instituição presta serviço de acolhimento a mulheres em situação de vulnerabilidade social.
A Clínica Terapêutica Nosso Lar é uma instituição sem fins lucrativos que acolhe mulheres em situação de risco social e estão se recuperando do uso de drogas e maus tratos. Os serviços à comunidade já são oferecidos há 10 anos e hoje mais de 18 mulheres são assistidas e diversas ações são realizadas na entidade. Aqui tem laborterapia, tem evangelho, elas que cuidam da cozinha, elas cuidam da horta, tem terapia de grupo, terapia individual, tem ginástica, tem conscientização, tem arte terapia. E hoje nós temos o salão, que é a parceria que a gente fez com a UFO, que ensina as meninas a aprender a cuidar do outro e aprender a cuidar de si. Hoje sim, pode olhar que está todo mundo de cabelo arrumado. Membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias realizaram uma grande doação para a instituição. Todo o valor arrecadado veio de recursos fornecidos pelos próprios membros da igreja, com o propósito de fortalecer a fé e ajudar a população. O objetivo nosso é apoiar a casa, com alguns itens, a doação de alguns itens muito importantes para eles continuarem o trabalho, como, por exemplo, eletrodomésticos, uma câmara fria, camas também, e alguns outros itens, colchões, tem também uma fábrica, uma mini fábrica de fraldas, Então, nosso objetivo é simplesmente ajudar essa parte humanitária, Nós acreditamos que, como valores cristãos, nós queremos apoiar toda iniciativa que eleva as pessoas, que traz dignidade para as pessoas. Dona Eleusa foi acolhida pela associação em um momento de muito sofrimento. Depois do falecimento de seu filho, ela se entregou ao mundo do álcool. Se sentia sozinha e acreditava não ter mais saídas. Entretanto, ela foi amparada e encontrou um novo propósito de vida. E hoje, ela atua como voluntária na clínica. Eu cheguei aqui muito destruída fisicamente, destruída mentalmente, destruída de coração, de sentimento, tudo destruído. E aqui eu consegui. E apenas eu fiquei, eu sempre lembro da cozinha ali, eu sempre gosto de trazer essa cozinha limpa, porque além da cozinha ser o coração da casa, foi o lugar onde eu me curei da minha dor no momento. Eu lembro que durante o meu tratamento eu fiquei 4 meses cozinhando, porque ali a minha dor estava saindo, ali eu estava tirando meu filho aos poucos. Ações como essa reforçam a importância de ajudar instituições que de alguma forma prestam serviços à comunidade e que se mantêm através de doações. A gente sobrevive de doações da comunidade. Tanto que nós acabamos de construir uma casa, agora o Instituto de Acolhimento, que é a moradia assistida para mulheres com transtorno, que esses móveis também ajudou lá. Foi tudo de doações da sociedade. Patos é uma cidade muito, muito benevolente. E pode ajudar tanto materialmente, como também ajudar-nos a ser voluntário. Isso aí nós temos o nosso instituto, o posto de assistência Chico Xavier, que é lá na Rua Pernambuco. Só entrar em contato conosco. Uma moradora do bairro Cristo Redentor pede ajuda da população para adquirir móveis, alimentos e até vaga em creche para os filhos aqui em Patos de Minas. A moradora trabalha de carteira assinada, mas não é o suficiente para poder manter a casa com 3 filhos. No momento, ela mora em uma casa alugada, mas não consegue manter as despesas. Uma mulher batalhadora com uma vida sofrida busca uma saída de todo esse aperto financeiro. Eu sou mãe de 3 filhos, saí da minha cidade e vim para cá para conseguir cuidar deles, porque na minha cidade não tem condição. Porque a cidade é muito pequena, não tinha trabalho, não tinha nada. E aí, eu chegando aqui, com eles, eu não consegui a vaga de escola. Eu até consegui um emprego, graças a Deus o emprego é bom, mas aí não tem vaga para eles na escola. E eu queria uma ajuda para conseguir manter eles, para cuidar deles aqui, para que eu possa ficar com eles, para que eu não perca eles, porque eles não podem ficar em casa sozinhos. Eu preciso de um lugar para deixar eles para me trabalhar.
Ela já tentou de tudo para cadastrar seus filhos na creche, mas sempre o que houve é que não há vagas. Já fui na creche, já fui no CEMED, do CEMED eles me encaminham para outro lugar, aí eu fui no outro lugar, me encaminharam para o Marinês, cheguei no Marinês, aí já falaram que eu tinha que ir para outro lugar e sempre ficam mandando ir para outro lugar. E quando eu fui no CEMED, eles falaram que não tinham o que fazer, que eles não têm o que fazer em relação a arrumar uma vaga para eles, para ficar na lista de espera e esperar até ver quando. Só que eles estão para baixo do número 100, a lista estava no 132 de uma lista que pode durar esse ano todinho, não tem como eu ficar esperando esse tempo todo. Ela conta que a prioridade seria melhorar a condição na forma de cuidar das crianças, com melhor condições de dormir, comer, já que falta alimento, cama e demais coisas na casa. Na questão agora é com questão de mantimento, né? Porque eu já faz 15 dias que eu não estou podendo ir trabalhar porque não tem lugar de deixar ele. E algumas coisas aqui também, né? Que falta porque, como viram, não são todos que têm uma cama, não tem um guarda-roupa, não tem um armário. Mas, assim, o mais agora seria com a condição de cuidar das crianças para que eu pudesse trabalhar, né? Para quem tem interesse em ajudar com doações de móveis, dinheiro, basta entrar em contato pelo telefone 34 99902 8211 ou fazer doações através do Pix 092 127 036 40. No momento agora é poder ter um lugar para deixar meus filhos, né, para me poder trabalhar, para que eu consiga pagar o aluguel, né, da minha casa, para dar uma dignidade para eles viver, né, porque eu não quero perder eles, eu quero ficar com eles, só que sem eu trabalhar eu não vou conseguir cuidar deles, eu não vou conseguir dar para eles o que eles precisam. E eu só queria um lugar para eles ficar, para mim poder trabalhar e conseguir dar as coisas para eles poderem levar uma vida digna. O premiado ator e diretor Luiz Arthur promove neste sábado uma apresentação única do espetáculo Homem-Bomba no Teatro Municipal Leão de Formosa, aqui em Patos de Minas. A apresentação se inicia às 8 da noite. Todas as coisas se reduzem. O espetáculo Homem-Bomba, escrito por Cíntia Paulino, tem todo o seu roteiro inspirado no famoso clássico da literatura O Médico e o Monstro. A história apresenta um mundo completamente desigual, cada vez mais parecido com um grande abatedouro, onde um homem sente a necessidade de compreender os seus vários eus e utiliza de métodos nada convencionais para atingir seus objetivos. Nós arruinamos tudo aquilo que tocamos nós e o nosso coração de pedra. Todos os nossos paraísos são, sim, paraísos perdidos. A ideia é essa, na verdade, mensurar um caminho para a gente entender essa linha, né, esse limite que há entre a luz e a escuridão, e acaba também uma pergunta que eu acho que é preciosa, que é quem você realmente é quando está na frente do espelho e não tem ninguém por perto. Na verdade, essa mistura de açougueiro, de cientista, olha só, essa própria analogia que eu fiz da luz da escuridão, quando a gente pensa nessa figura que usa ali uma roupa que lembra o açougueiro muitas vezes, mas tem em cena, ele carrega livros em cena, né? Então a gente começa também nessa dualidade aí entre o conhecimento, por isso que a peça fala muito de autoconhecimento, e ao mesmo tempo daquilo que há de mais rude, primário no ser humano, então aquilo que é instintivo. Esses dois lugares, eles começam a caminhar sempre juntos, para aí sim a gente conseguir chegar num lugar de compreensão de quem a gente realmente é e quem a gente pode ser. Dirigido e protagonizado por Luiz Arthur, a obra conta com um projeto de circulação que inclui apresentações em diversas cidades mineiras. A temporada teve início em Juiz de Fora e se encerra em Patos de Minas. A montagem é vencedora dos prêmios de melhor ator, diretor e melhor texto no Festival Nacional de Teatro do Piauí.
e foi eleito um dos espetáculos preferidos pelo público em votação online. Na última apresentação dessa grande turnê, 13 cidades, eu retorno depois de 20 anos a Patos de Minas, onde eu tive com o meu primeiro solo. O segundo solo, é claro que ele vem com toda a experiência que se acumula, não só no teatro, mas na televisão, no cinema, né? Mas o teatro é o trabalho do ator. É onde você está de corpo inteiro, de forma viva, não pode ter erro, você está trocando com a plateia. Então ele me trouxe não só a possibilidade de exercitar tudo aquilo que eu passei a trabalhar durante todos esses anos de carreira, mas pelo tema também, não só pelo pretexto do Médico e o Monstro, mas todas essas obras que fazem parte da dramaturgia da Cíntia Paulino, a possibilidade de refletir sobre a condição humana mais do que em qualquer outro espetáculo que eu já fiz. Como eu disse, são tantas referências literárias, dramatúrgicas, não há como você não sair maior depois de vivenciar uma experiência tão rica assim. E a escolha de Patos de Minas para o encerramento da turnê vem de uma história antiga com a cidade. Foi uma escolha cirúrgica. Patos de Minas, eu tive uma experiência extraordinária, como eu falei, há 20 anos atrás, onde eu conheci essa grande dama do teatro de Patos, que é a Consuelo Nepomuceno. Procurei saber, só não, você tem que procurar a Consuelo. E aí eu vim fazer, na época o espetáculo chamava A Morte de DJ em Paris. E aí o espetáculo lotado, não tinha um lugar vazio. E eu vim para fazer uma sessão só. E entrei no palco, fiz o espetáculo muito exaustivo. Quando eu saí, eu estava saindo do palco, eu já trombei com a Consuelo no camarim, assim, você aguenta fazer mais uma? Eu falei assim, fazer mais um espetáculo? Por quê? Não, porque tem 60 pessoas aí fora torcendo para você topar. Eu falei, eu não mando gente para casa. Pode mandar sentar, vou tomar um Gatorade, pá! E fica um convite especial para que a população possa prestigiar o espetáculo. Aí retornando a Patos depois de 20 anos com muita alegria para comemorar o final dessa grande turnê. Quero convidá-los hoje às 20 horas em ponto, Homem-Bomba, essa provocação do Médico e o Monstro, da luz e da escuridão. Vamos falar de autoconhecimento, espero todos vocês. Até daqui a pouco. O ego se foi, eu decidi abraçar o universo inteiro. Preparem-se para produzir ouro, trazer a inconsciência à tona. E mais uma vez ele voltará. E todos nós seremos Heidi. Então, lembrando, o espetáculo começa às 8 da noite no Teatro Municipal. Fica aí o convite. E para os atores, o ator e diretor Luiz Arthur, um bom espetáculo e obrigada aí pela vinda a Patos de Minas. Daqui a pouco, em Arraial dos Afonsos, moradores denunciam descarte irregular de lixo e fornecedores denunciam débitos de empresa prestadoras de serviço para a UFO e possibilidade de paralisação da obra preocupa. O descarte irregular de lixo em estradas de terra ao redor de Patos de Minas é um problema recorrente. No caminho que leva a Arraial dos Afonsos, a situação já começou a incomodar. Nossa equipe de reportagem esteve há alguns dias na estrada conhecida como 30 Paus. O local tem se tornado um lixão a céu aberto com a quantidade de coisas que são jogadas por lá. Desde restos de construção e móveis até o resto de alimentos e animais mortos. Após a reportagem ir ao ar, recebemos mais uma denúncia. A estrada que dá acesso a Arraial dos Afonsos também começou a ser usada como depósito. Por mais que ainda esteja em pouca quantidade, o lixo pode ser muito prejudicial para os moradores e para as pessoas que passam por ali, visto que o local também é muito utilizado para trilhas. Em meio ao entulho, é possível observar latões, vasilhas e garrafas que podem servir de possíveis criadouros para o mosquito da dengue, além de ser um ótimo esconderijo para animais peçonhentos. Em nota, a Prefeitura de Patos de Minas esclarece que os pontos utilizados para descarte irregular de lixo são limpos praticamente toda semana. Contudo, poucas horas depois, já estão sujos novamente.
É importante que a população se conscientize sobre os locais corretos de descarte e que denunciem para que a prefeitura esteja ciente e tome as medidas cabíveis. Um empresário denuncia que a empresa licitada para finalizar a obra da UFA em Patos de Minas deve cerca de 8 empresas aqui na cidade. A preocupação é que, com o acúmulo de dívidas, a empresa MBM Engenharia e Inovação não consiga finalizar a construção. Fernando é proprietário de uma rede de postos de combustíveis em Patos de Minas. Há cerca de 1 ano e meio, ele fornece combustíveis para a empresa MBM Engenharia e Inovação Limitada, empresa que ganhou a licitação para finalizar a obra da UFA em Patos de Minas. O contrato do Ministério da Educação com a empresa MBM, que é administrado pela Fundação da Universidade Federal de Uberlândia, foi assinado em 6 de maio de 2022 pelo valor de R$ 14.713.204,21. A MBM compra do proprietário da rede de postos há cerca de 1 ano e meio e fazia os pagamentos corretamente. Nos últimos meses ocorreram atrasos e desde janeiro não é realizado o pagamento. Assim como esse empresário, há cerca de outras 7 empresas de Patos de Minas nesta situação. Essa empresa procurou a gente foi em junho e julho de 2022. Ela ganhou a licitação, que foi em modalidade de concorrência, para concluir a obra da UFO. Na época foi amplamente divulgado que o governador Zema disponibilizou os recursos para a UFO e ela procurou, o engenheiro responsável procurou. Nós fizemos as consultas de praxe, uma empresa muito grande, com mais de 30 anos de atuação no mercado, que tem obras espalhadas para vários estados do país, e durante 1 ano e meio ela cumpriu com os compromissos de forma correta com a gente. A partir do final do ano começou a ter alguns poucos atrasos pontuais e agora ela está inadimplente com a gente. Nós já colocamos o nome no protesto. A nossa preocupação é que, mais uma vez, com a novela da UFA. Não só estão com o valor que nós temos a receber, e são várias empresas aqui no município, o que preocupa muito, que não é uma, nem duas, nem 3, são várias empresas que deram crédito para essa empresa aqui, ela está em atraso, e nós estamos temendo que a obra da UFA atrase novamente, que essa novela continue novamente. Nós entramos em contato com a empresa, ela ficou de acertar até o fim do mês passado, falou que poderia, justificando que seria atraso com a UFO. Nós entramos em contato com a UFO falou não, que lá tudo que é feito é medido e é pago, então nós estamos nessa situação. Foi essa semana, eu retornei novamente, conversei com a pessoa lá do Contas a Pagar e ela falou que não tem previsão de pagamento e jogou a responsabilidade na UFO. Nós entramos em contato com a UFO e a UFO falou que está tudo em dia, que não deve nada com a empresa. A modalidade é de medição, mede e paga. Então, a nossa preocupação é essa. Meu gerente aqui, que é o Daniel, que sempre mantinha contato com ele, às vezes que atrasavam aqui, ele pegava, ligava lá, 1 dia, 2 dias já solucionava e agora ele nem respondeu mais. Desde dezembro do ano passado que ele não responde mais o WhatsApp para a gente aqui do posto. Aqui só no SPC são 57 registros e mais de 2.600.000 em dívidas, só no SPC, fora protestos e os outros órgãos. Então o SPC mais de 2.600.000 em dívidas e são 57 registros. A MBM Engenharia e Inovação Limitada presta serviços para diversos órgãos ligados ao governo federal e, em consulta recente ao SPC, foi constatado que ela está devendo a 57 fornecedores em diversas cidades. Em Patos de Minas, alguns empresários que não estão recebendo os pagamentos já protestaram a empresa e cortaram o fornecimento de materiais. A preocupação é que, sem crédito, a empresa não consiga concluir a obra da UFO. Estou até com o portal da transparência aqui aberto, ela presta para o Ministério da Educação, para o Ministério da Infraestrutura, são contratos grandes, O contrato que ela tem com a UFA aqui são mais de 14 milhões de reais e, como eu disse, parece ser uma empresa séria, grande, nós esperamos que seja só uma dificuldade momentânea para que isso seja solucionado. A gente fica preocupado que acaba que o comércio local também gerou crédito para essa empresa, senão vai ficar mais essa mancha, com a tão sonhada e esperada
finalização do campus da UFO. Eu conversei com os outros empresários de Patos, inclusive com o Careca lá do material de construção, ele me deu autorização de falar até o nome dele, ele já passou por advogado, o advogado protestou, já notificou a empresa e até agora não teve nenhuma resposta. Até o objetivo é esse, a preocupação é essa, porque eu não estou representando todos, mas eu conversei com vários empresários, todos já cortaram o crédito da empresa porque estão inadimplentes e com certeza a obra não finalizou ainda, né? A empresa ainda está aqui atuando e a obra vai ser paralisada mais uma vez. Querendo ou não, se não pagar as empresas, não vão ter material, eles precisam desse material e a obra mais uma vez vai ser parada e vai acabar frustrando toda a sociedade, toda a região que espera calorosamente por a conclusão do campus da UFO. De acordo com o assessor da UFO, Matheus Gomes, o 3º e 4º andar da Universidade Federal de Uberlândia, em Patos de Minas, estão em processo de finalização. O 1º e 2º ainda demoram alguns meses. Segundo ele, foram feitos aditivos que fez com que a obra atrasasse um pouco, com previsão de término para julho de 2024. Ele ainda informou que a UFO está com dinheiro na conta e que paga a empresa MBM Engenharia e Inovação Limitada após as medições, como é feito em toda a obra pública. Após o conhecimento do atraso de pagamentos aos fornecedores da MBM, através da nossa reportagem, o assessor ainda informou que uma força-tarefa será feita junto com a empresa para tentar mitigar essas dívidas com empresas de Patos de Minas através de mais medições com serviços já prestados pela empresa licitada, com o compromisso de que essa empresa pague ou diminua essa dívida. O jornalismo da NTV também ligou para a empresa por meio do telefone que consta no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mas não conseguiu contato. No próximo bloco, aumento de casos da Covid reacende alerta para cuidados necessários a fim de evitar o contágio. E com aumento de casos da dengue em Patos de Minas, Centro de Enfrentamento à Doença deve ser reativado em março. Sinal de alerta aceso novamente para a Covid-19. A alta de casos de morte pela doença nas últimas semanas preocupa especialistas e autoridades de saúde. E a aglomeração do carnaval favorece o crescimento do número de infectados. Por isso, pessoas de grupos de risco devem tomar cuidados especiais. Em todo o país, 963 pessoas já morreram de Covid somente este ano, mais de 1 óbito por hora. Existe uma subvariante muito agressiva do ponto de vista de transmissibilidade que tem levado a esses aumentos. Em comparação, com outros municípios do mesmo porte que São Paulo, como por exemplo Nova York, onde a gente teve e conseguiu observar essa nova subvariante primeiro, muito provavelmente a gente vai ter ainda aumentos nas próximas 2 ou até 3 semanas. E como agora, durante o carnaval, muitas pessoas se aglomeraram na folia, a disseminação do vírus pode aumentar ainda mais o número de casos leves e graves. Realmente é assustador o número de pessoas que continuam morrendo de Covid. E principalmente porque para alguns casos, ou para muitos desses casos, as pessoas podiam ter tomado a sua vacina de reforço. E é isso que a gente está vendo, existe uma dificuldade de convencimento das pessoas que elas precisam tomar essa dose. Então, para quem é do grupo prioritário, não deixe para depois. Os grupos definidos como prioritários continuam no calendário oficial de vacinação. Por exemplo, quem tem 60 anos ou mais, gestantes e puérperas, além das pessoas imunocomprometidas, devem receber um reforço a cada 6 meses. Já os profissionais de saúde, pessoas em situação de rua e indígenas, junto com outros grupos, têm direito de receber uma nova dose da vacina contra a Covid todo ano. Para o restante da população, a recomendação é voltar aos cuidados que nós já conhecemos. Lavar as mãos com mais frequência, evitar coçar o nariz e, se acordar com os sintomas gripais, usar máscaras. Parar a transmissão dessa nova variante.
é responsabilidade de todos nós. Na verdade, a gente não sabe os efeitos a longo prazo ainda desse vírus. Então, isso é uma coisa que dá muito, assim, o que vai acontecer daqui a 10 anos, como é que vai ser a Covid longa, e tudo isso pode gerar, então, problemas que a gente ainda não sabe na população. Então, o ideal seria que a gente conseguisse realmente parar a transmissão. E para isso, só com uma nova geração de vacinas que consiga fazer isso, principalmente gerando uma melhor imunidade mucosa. Essa é o desejo que a gente tem hoje. E o aumento de casos confirmados e notificados de dengue em Patos de Minas também preocupa. E devido a essa situação, o Centro de Enfrentamento à Doença deve ser reaberto no município em março. Com 194.801 casos prováveis, Minas Gerais vive o maior pico de casos de dengue em toda a história do estado. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o estado já ultrapassou o valor máximo de casos dos anos anteriores. Os casos confirmados já são 67.592. Nos meses de janeiro e fevereiro, o estado registrou 5 vezes mais casos se comparado ao ano de 2023. Patos de Minas não fica atrás e os números são alarmantes. Estamos com mais de 2.100 casos de dengue. Só em janeiro nós tivemos mais de 1.400 e quase 700 agora em fevereiro. E números subindo. Cada dia a gente está recebendo mais notificações, mais pessoas com sintomas de dengue. Ainda não temos nenhum óbito em investigação confirmado, mas temos pessoas graves aí, internadas em leitos de UTI, também relacionadas à dengue. A expectativa é que o mês de março a situação possa piorar ainda mais no município. A curva que era esperada para abril, agora se trabalha para o próximo mês. De vez em quando vocês veem, o Lira está alto, o Lira está baixo, é a quantidade aí de larvinhas dentro de um controle que a gente faz na cidade inteira, a gente consegue mapear quantos casos ou quantas produção de mosquito está tendo naquelas áreas, para a gente estimar quantos casos a gente vai tendo. E a gente faz um controle depois que a gente entra em epidemia, que nós estamos aí com mais de 1.000 casos para 100 mil habitantes nas últimas 3 semanas, a epidemia ela caracteriza 300 casos para 100 mil habitantes, então nós já estamos muito além disso. Então, pela expectativa e a quantidade de notificações que chega por dia e a parte sazonal do ano, epidemiologicamente a gente cruza essa curva que era esperado, esse pico para início de abril, mas ele foi antecipado. Devido à epidemia de dengue em Patos de Minas, a Prefeitura irá abrir um centro de enfrentamento à dengue, assim como foi no ano passado, que foi lá no batalhão da Polícia Militar. Dessa vez será aqui na rua Vereador João Pacheco, nesse prédio que está bem ao fundo aqui, onde aí vai ser atendido diversos casos da dengue aí mais complexos, um pouco mais graves, vai ser passado por aqui nesse centro de enfrentamento da dengue, que vai ser aberto a partir do dia 1º de março, aqui no bairro Várzea. 24 horas de funcionamento. A gente acredita que isso vai durar cerca de 3 a 4 meses, a permanência desse centro de enfrentamento específico aberto lá. Então vai ter as poltronas de hidratação, médico, toda aquela estrutura que nós montamos no ano passado, de exames também, para atender a população dos casos leves. Casos mais graves, aí, com sangramento intenso, aí já procurar direto a UPA. Mas mesmo no centro de enfrentamento, os médicos vão avaliar, se caso necessário, a própria ambulância transfere para a UPA. O trabalho tem que ser em conjunto para que possa tentar abaixar a epidemia em Patos de Minas. A gente continua aí pedindo a ajuda da população, até uma simples tampinha de garrafa aí que está na rua, para nos ajudar a recolher, porque a gente, Prefeitura, Secretaria de Saúde sozinho não vai conseguir. Então, para a população nos ajudar mesmo, às vezes viu uma garrafa, viu tampinha de garrafa na rua, nos ajuda a recolher, coloca no lixo aí, para que a gente consiga eliminar os focos. A seguir no NTV News, os cuidados para quem exagerou no carnaval e agora precisa correr atrás da saúde. E os desafios para aqueles que precisam de acessibilidade nas cidades históricas do estado. Agora sim, o ano começou. Para muitos, os planos do ano se iniciam somente após o carnaval.
Depois dos blocos e bloqueios, aos poucos a cidade volta ao ritmo normal. Os tambores dão lugar aos motores, mas ainda dá para tirar um cochilo antes de chegar ao trabalho. E de mãos dadas, dá mais ânimo para voltar às aulas. Ainda há a memória do carnaval nos palcos da folia, e quem desligou de tudo agora acelera de olhos nos compromissos. Começou o ano de fato agora, depois do carnaval? Começou, inclusive a caminhada. Só tinha parado antes do Natal, começando hoje. Hoje é o meu primeiro dia de caminhada. Então, de verdade, para o senhor, o ano está começando com os compromissos, inclusive com a saúde? Tudo hoje. Hoje que começa, o Brasil começa após o carnaval. Essa divisão do tempo tem a ver com um senso coletivo que nos leva a postergar as decisões e compromissos que nós assumimos lá na virada do ano. O carnaval é, portanto, um marco simbólico que nos permite escapar com certa liberdade e alegria das responsabilidades que agora, depois do final da festa, nós precisamos assumir. Jéssica diz que é bom extravasar a ansiedade na folia, mas agora é hora de se conectar, definir planos e objetivos reais e seguir em frente. Começar o ano fazendo planejamentos realistas e também definindo uma rotina de autocuidado que seja regular, consistente, né? Então, por exemplo, pensar em que momentos do dia você pretende parar para fazer uma boa refeição, para fazer uma atividade física, para estar com as pessoas que você ama. O ano é promissor. Apesar do mosquito que nos tira o sono, há pactos pelo desenvolvimento e promessas de investimento. Há mais oferta de trabalho. No Cine, a Agência Pública de Empregos, há 12.800 vagas disponíveis, 35% a mais do que no mesmo período do ano passado. É bom estar pronto quando o painel chamar. Ele precisa sim conhecer a empresa, ter uma postura de acordo com o que a empresa solicita, né? E ali ver os nichos e inclusive o cargo que ele vai estar se candidatando também. César conseguiu um agendamento e quer começar o ano com carteira assinada. A partir de semana que vem já vou fazer uma entrevista de emprego, né? Graças a Deus. Quem veste a fantasia agora vai noutro ritmo. Há ainda muito a fazer, é verdade, e temos tempo para isso. Se o ano começou tão bem, com energia e memória para seguir em frente, só nos resta celebrar o que está por vir. Vou começar o ano, comecei na verdade com o pé direito. Eu acho que o carnaval foi a abertura de caminhos mesmo para 2024. Estou muito feliz. E período de carnaval é comum as pessoas exagerarem no álcool, na alimentação, para só depois querer iniciar as atividades para manter a forma física e cuidar da saúde. Mas será que as pessoas sabem como começar essa rotina? O feriadão passou, mas a vontade de voltar para a malhação ainda não. Isso é normal. Os exageros do feriado desgastam o corpo, que precisa de um tempo para recuperação antes de retornar às atividades do dia a dia normalmente. Contudo, isso não quer dizer que você deve ficar longe da academia durante esse período. A gente tem hoje muitas pessoas já conscientes dessa situação e o pessoal não está deixando tanto para depois do carnaval, mas ainda sempre tem carnavais, né? Eu acho que a nossa vida não pode ser deixada para depois. E a atividade física é vida. Então, para esses que ainda estão deixando para começar depois do carnaval, repensa aí, tá? O intuito é sempre buscar a qualidade de vida, quando se procura o exercício físico. A gente busca uma qualidade de vida e a musculação é um dos meios mais importantes e viáveis para todo mundo para buscar essa qualidade de vida, independente se é uma pessoa mais jovem, se é uma pessoa mais idosa. O carnaval passou e os alunos conseguiram lidar bem com a folia e o treino. Esse ano, e como todos os outros, desde que eu comecei a focar, eu priorizei realmente os exercícios físicos, sair, mas não fiquei em bloquinho nem nada não, deixando de treinar, mantive a minha frequência de treino, dei umas desviadas na alimentação, mas continuei priorizando o exercício físico, mantendo a frequência. O importante da academia é a qualidade de vida da gente. A gente procura ter uma vida saudável, uma saúde boa, sabe? Alimentar bem, dormir bem, tudo faz parte da academia.
É sempre importante deixar de lado as dicas de internet e seguir as instruções de um profissional, para seguir assim uma rotina correta de treino. A gente vive uma era do TikTok, onde eu já peguei alguns alunos aqui que me mostram um vídeo de TikTok achando que aquilo é regra, que é a lei. Nossa instrução, profissionais de educação física, estamos aqui para dar todo o suporte para que eles entendam a importância e o ensinamento correto de cada atividade, de cada periodização, de cada volume, quantidade de treino exato e adequado para cada um deles. Para o brasileiro, o ano começa após o carnaval e ele já acabou. Agora é aquele momento de buscar aquele balde que você chutou, extrapolou nesses últimos períodos de festa para recuperar aquele peso que você acabou ganhando a mais. Patrimônio Histórico da Humanidade, Ouro Preto é sede do maior conjunto barroco da arquitetura brasileira. Mas apesar das belezas do patrimônio local, assim como outras cidades históricas, esbarra em um problema: a acessibilidade. Com algumas adaptações, Cíntia consegue utilizar perfeitamente a câmera fotográfica, um dos instrumentos de trabalho da jornalista. Para exercer a profissão, conta com o suporte da mãe e apoio para o deslocamento entre a cidade de Mariana, onde mora, e Ouro Preto, município em que atua como coordenadora de redes sociais na prefeitura. Nesse contexto, são as atitudes guiadas pela empatia que fazem a diferença em um mundo que precisa avançar e muito para ser mais acessível. Ouro Preto, ele tem tudo para mim não estar aqui, né? Meu corpo não seria o corpo ideal para estar na cidade se a gente fosse analisar. Mas quando tem alguma demanda, alguma comemoração da comunicação, alguma coisa assim, e que eu sou levada, por mais que tenha escada, tem alguma coisa que impediria a minha entrada, a equipe mostra que não, que assim, eles querem tanto eu ali dentro, que eles vão dar um jeito de me colocar ali dentro. Além da acessibilidade atitudinal, pensar mudanças estruturais são indispensáveis na construção de uma mobilidade efetiva. Mas em cidades históricas como Ouro Preto, a transformação dos espaços públicos e privados em locais que garantam o acesso a todos esbarra em uma questão: realizar intervenções e, ao mesmo tempo, preservar o patrimônio. Ouro Preto é uma cidade de 325 anos que tem aproximadamente 80 mil habitantes e recebe anualmente mais de 500 mil turistas. Espaço onde se misturam a história, a vida cotidiana dos moradores e a chegada de visitantes. Fatores que precisam ser levados em conta na busca por uma cidade mais acessível para todos. Foi a partir da busca por alternativas que nasceu o livro Ouro Preto e o Futuro. A publicação, que mistura arte e pesquisa sobre mobilidade urbana, traz um panorama de como era a circulação de pessoas na Ouro Preto do século XVIII, qual o cenário nos dias de hoje e como pode ser construído o futuro da cidade. As intervenções que nós vamos fazer, ou que nós queremos fazer em Ouro Preto, ou que nós acreditamos que é possível fazer, todas são intervenções que não destroem e não são incompatíveis com o patrimônio histórico. Então, no nosso texto que nós estamos propondo, Ouro Preto e o Futuro, é que Ouro Preto seja uma cidade tão rica, tão bonita e com um patrimônio tão bem preservado, mas que possa ser usufruído por todas as pessoas. E quando eu digo todas as pessoas, são as pessoas que, inclusive as pessoas que têm mobilidade reduzida. Para que o leitor possa conhecer de forma mais concreta as propostas de intervenção, a equipe utilizou como ferramenta a inteligência artificial. Assim foram construídas as ilustrações para retratar, por exemplo, os ônibus que poderiam otimizar a circulação na cidade. São parâmetros de coisas simples, do tipo uma janela muito grande para que todos possam ver com muita facilidade o que está do lado de fora. Um piso baixo que as pessoas não precisam de tentar subir num caminhão de ônibus. Não, o ônibus é uma entrada, ele é uma sequência, né? A cidade, construída em um tempo no qual não existiam carros e marcada por ruas estreitas, ladeiras e calçamento, impõe dificuldades para a circulação nos tempos de hoje. Fatores também considerados no processo de construção da obra. O sistema viário de Ouro Preto é composto
fundamentalmente de acesso a dois grandes vales. O largo, que a gente chama de largo, o Largo do Rosário e o Largo do Dirceu. Esses lagos se encontram na Praça dos Inconfidentes. Então o sistema viário, as medidas de circulação, a realidade dos veículos que você adota numa cidade, tem que contemplar esse fato. Para superar esses aspectos geográficos e arquitetônicos, Ronaldo e Marcos acreditam que é fundamental trazer intervenções específicas e muitas vezes pontuais. Nós temos que tratar cada esquina, cada travessia, fazendo os acertos das pedras exatamente naqueles locais que é necessário. Não é para destruir a cidade inteira, alterar a cidade inteira. Nós vamos fazer alterações pontuais para que as pessoas possam ter as rotas acessíveis. Locais como o Museu Bullier sinalizam que a acessibilidade em espaços culturais é uma realidade possível mesmo em cidades históricas. Além das rampas de acesso e banheiro adaptado, a equipe também disponibiliza um equipamento para audiodescrição do acervo e ainda tablets para acessar o conteúdo por meio da língua brasileira de sinais. Ângelo Osvaldo, prefeito da cidade e presidente da Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais, aponta que foram realizadas nas vias da cidade melhorias com foco na mobilidade, mas que a evolução rumo à acessibilidade universal demanda um trabalho constante. Há museus em Ouro Preto, como o Museu da Inconfidência, o Museu Bullier, que tem uma facilidade enorme de acolher todo tipo de pessoa que vier até se vier com algum instrumental, uma cadeira de rodas, por exemplo, estão preparados para isso. Outros ainda não. Mas nós temos também possibilidades de receber as pessoas, de fazer com que elas possam visitar Ouro Preto. Ainda não é possível dizer como será Ouro Preto do futuro. Algumas soluções já foram apontadas para que todos consigam desfrutar desse patrimônio. Mas para que as alternativas saiam dos livros e se materializem na prática, é preciso seguir alguns caminhos. Nós precisamos ingressar no futuro com uma mentalidade do futuro. E não com a mentalidade do passado. Do passado é o patrimônio, que não passa, é o que fica e não passa. O futuro, sim, demanda sensibilidade, abertura, inteligência e capacidade de compreender a evolução que compatibiliza aquilo que é patrimônio com aquilo que é flexibilidade, mobilidade, acessibilidade, que são palavras de ordem no mundo contemporâneo. Eu espero que Ouro Preto continue com essa perspectiva de vamos avançar, vamos ouvir a população e ver o que pode ser feito, porque assim a inclusão vai seguir sendo construída e construída em conjunto. O NTV News deste sábado fica por aqui. Um excelente fim de semana e até segunda-feira.